Olá, oitavo ano, voltei, né? Falei para vocês que eu voltava ainda essa semana. Então, hoje, a aula de hoje, vamos corrigir aqueles exercícios que eu deixei pendente, né, na última aula. Foram esses aqui, ó, da página 31 até a página 36, tá bom? Então, peguem aí a apostila, quem fez na apostila, ou quem fez no caderno, pegue o caderno, para gente corrigir, tá bom? Então, vamos lá, olha aí, vamos ver o que que ele diz lá na página 31, né? Observe a imagem para responder as questões. Olha aí que imagem bonita, né? Muito bonita a imagem. Então vamos ver o que está sendo pedido. Você considera essa imagem poética ou não? Então, vocês acham que essa imagem aqui, ela poderia ser uma ideia poética? O que vocês colocaram aí? Como uma resposta pessoal, né? Cada um diz a sua resposta, perfeito? Mas poderíamos dizer que sim, né? Que poderia ser uma imagem considerada poética, sim. Por quê, né? Exatamente por essa composição que elas remete aí, né? Esse sol, o mar, né? A imagem ficou bem bonita mesmo. Então, essa composição aí nos remete uma imagem, né? Sugerida de algo poético. Essa pessoa que está aí na praia, né? Com esses balões, com o pôr do sol, ou seja, nos remete a um eu poético. Na 2. Se você fosse narrar uma história baseada nessa imagem, o que você contaria? Ai, calma aí. Volta. Tá voltando. Vamos lá, vamos botar aqui de novo. Agora. Vamos. Agora sim. O que você contaria? Sua história seria um verso ou em prosa? Por quê? Então, também uma resposta pessoal, né? Aí você diria para mim se faria essa história em forma de versos, né, um embaixo do outro, ou se seria em forma de um texto mesmo, que a gente dá a ideia de um texto em prosa, em cima dessa imagem, né? Aí você coloca para mim o porquê que você faria em verso e o porquê que você faria em prosa, cada um com a sua, uma resposta pessoal. E na 3, nessa unidade, você vai conhecer alguns poemas que narram histórias. Você conhece algum poema assim? Ou seja, algum poema que narra história? Se sim, você diz para mim qual é o poema, né? Se não, você precisa colocar somente que não. Então, a gente vai ver mais alguns exemplos, né? Nós vimos uns exemplos na aula passada de poema narrativo. E hoje a gente fazendo esse exercício, corrigindo esse exercício da apostila, a gente vê mais. Então, essas 3 questões são pessoais. Vamos para, então, o texto aí, para a gente interpretar, né? Então, ele fala assim: infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia, brando de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café. Café preto, de preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robson Crusoe. Bem, esse cozendo que a gente viu em amarelinho, né? É cozer de costurar, tá bom? E esse campeava aí é que ele andava, né, muito no campo, né? À procura de gados, né? Ou podia andar a cavalo ou não, mas que andar, campear é andar no campo. Então vamos ao que está sendo pedido na número 1. Vamos lá. Após a leitura do poema, suas hipóteses sobre a história que ele iria contar se confirmaram? E aí? Ele, ó, o que ele coloca assim, né?
a ilustração dá alguma dica sobre o conteúdo do poema? A ilustração é aquela do campo, né? O cavalo, um rapaz no cavalo, e do lado tem até uma cadeira de balanço na casa, como se fosse na frente da casa. E aí, o que vocês acham? Essa ilustração, né, relaciona o quê? Exatamente relaciona assim, né, o conteúdo, exatamente pela ideia do campo, né? O mato, os verdes, a árvore, o cavalo. Então, os elementos visuais aí do texto já nos ajuda mesmo a mostrar que são elementos de imaginar, né? A ideia do ambiente campestre. Ok? Foi? Na 2. O poema Infância pode ser considerado um poema narrativo. Marque a alternativa que justifica essa afirmação. Então, vamos lá. Ele já nos diz, né, aqui, deixa eu pegar a caneta. Ele já nos informa que é um poema narrativo. Agora, vamos ver aqui a justificativa. No poema, os sentimentos do narrador são expressos de maneira poética. No poema, é narrada uma história escrita em versos. Então, se ele é um poema narrativo, né, ele só pode nos remeter a uma história narrada em versos, que foi o que eu expliquei na aula passada, né? O poema narrativo é um poema que ele é escrito em versos, não necessariamente tem rima, não necessariamente tem estrofe, né? Mas ele contém personagens, ele contém o tempo, ele contém o espaço, ok? Então, aqui, essa é a nossa resposta. Aí a resposta pessoal, que eu acabei dizendo, confirmando, né, a imagem campestre. E vamos para a número 3. A número 3 diz assim: assim como as narrativas em prosa, nesse tipo de poema há uma história narrada pelo eu lírico. A presença de personagens são apresentadas algumas situações que acontecem em determinado espaço e tempo. Em toda narrativa, seja em versos ou em prosas, há um ou mais personagens. Quem é o personagem principal desse poema? E aí? Aqui, ó, preste atenção, né? Dentro da narração pode ter mais de um personagem, ok? Aqui ele diz assim, ó. Aqui, não quero voltar. Deixa eu pegar a setinha para voltar aqui. Aqui. Isso aqui no nosso texto, ele fala: meu pai, minha mãe, meu irmão, eu sozinho, menino entre mangueiras. Então, ele está narrando a própria história, não é? Então, quando ele diz aqui, ó, em toda narrativa, seja diverso, há um ou mais personagens, quem é o personagem principal, né? Ele está usando em primeira pessoa, é o próprio eu lírico, né? Então, o personagem principal é o eu lírico. Na B, em que pessoa os fatos são narrados? Primeira ou terceira pessoa? Se é o próprio eu lírico que está narrando, a gente acabou de ver quando ele fala meu pai, minha mãe, meu irmão, eu, ele só pode estar sendo narrado em primeira pessoa, né? O que o uso dessa pessoa evidencia com relação a quem se refere os fatos? E aí? Evidencia o quê? Nesse caso aqui, quando ele fala, né? Ele está dizendo que aconteceu com ele. Então, foi casos passados, casos vividos por ele, pelo eu lírico, né? Então, tá aí a nossa resposta. O eu lírico, fatos narrados em primeira pessoa que foram vividos por ele. Muito fácil. Continuando. Quem são os demais personagens do poema? Bem, voltando aqui, ele fala, né? Eu até tinha já marcado lá no texto para vocês. Ele fala aqui, ó. Meu pai montava o cavalo, então meu pai é o personagem. Minha mãe ficava sentada cozendo, então a mãe é um personagem. Meu irmão pequeno dormia, então meu irmão aí também é um personagem.
E aí ele continua, vamos ver se tem mais alguém. Eu sozinho, menino entre mangueira. Então, ele a gente já tinha visto, né? Que ele é o personagem principal. Não acaba mais. Meio-dia, Bruno de Luz, uma voz que aprendeu a ninar nos montes da cinzala, nunca se esqueceu, chamava para café. Então, aqui está tratando de uma escrava, né? Perfeito? Então, aqui ele trata de uma empregada. Então, é o pai, a mãe, o irmão e a empregada. Além dele, óbvio, né? Porque foi os demais personagens, porque a gente falou na questão anterior do personagem principal. D. O ambiente geralmente é apresentado no início da narrativa. Onde aconteceu a história do poema Infância? E aí, aconteceu aonde? Quando ele fala aqui, ó. Meu pai montava o cavalo e ia para o campo. Então, onde que aconteceu a história? No campo. Ah, cadê a caneta? Aconteceu no campo. Então, a história se passou no campo. Justifique essa resposta com o trecho do poema. Isso que a gente acabou de destacar, né? Meu pai... Esse aqui, ó. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Copiando entre aspas, hein? Esqueçam disso. Gabarito, os demais personagens, a mãe, o pai, a empregada, o irmão, e aonde passava a história no campo, né? E aí foi o verso que a gente tirou. 4, assim tá muito fácil, vocês estão tirando de letra. O poema Infância é organizado em versos e estrofes. Quantas estrofes há no poema? Muito bem, vamos ver quantas estrofes. Aqui tem uma estrofe, aí partindo para o outro aqui, ó, no meio-dia, uma outra estrofe, né? Até o bom café, 2 estrofes. Aí eu tenho aqui, ó. Minha mãe ficava até um suspiro, 3 estrofes. Essas duas aqui, 4 estrofes. E essa última aqui, 5 estrofes. Então, ele é composto de 5 estrofes. Elas apresentam a mesma quantidade de versos? Bem, vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, nós sabemos que não é a mesma quantidade, porque o primeiro tem 6, o segundo tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. O terceiro tem 5, mas aqui tem 2 e aqui tem 2. Então, elas não possuem, né? Porque tem 6, tem 5 e tem 2. Então, elas apresentam a mesma quantidade de versos? Não, né? Explique a sua resposta. Então, ele é composto, né, de... Como é que fala que a gente contou? De estrofes, de quantidade de estrofes com versos diferentes. Aí vocês podem colocar que no primeiro são 6, né, que a gente contou, não foi isso? Isso. O primeiro é 6, o segundo e o terceiro, 5, e o quarto e o quinto, 2. 2 e 2 versos. Nesse poema, não é possível identificar rima? Sim ou não? Vamos ver? E para o cão, sentado cozendo, dormia, mangueira de cruzoé, acaba mais. Não tem aqui. Voz que aprendeu, nunca se esqueceu. Opa, aqui tem uma rima. Aprendeu e esqueceu. Café velho é bom. Cozendo, menino, mosquito fundo. Campeava fazendo história. Então, na verdade, é possível identificar sim, né? Nós identificamos aqui. Calma aí. Identificamos aqui. Identificamos na segunda estrofe, né? A primeira e segundo verso. Aprendeu com o esquecido. Vamos ver o gabarito primeiro. Deixa eu ver o número 5. Quantas estrofes? Composto de 5. Apresenta a mesma quantidade de versos? Não. É possível identificar rima? Sim, né? Não, nós já vimos lá que é o primeiro e segundo verso da segunda estrofe.
5. No poema lido, a lembrança do passado é sugerida por meio de sentidos como a visão, o paladar e a audição. Em qual ou quais estrofes isso fica evidente? Então, a lembrança do passado fica evidente, né? Ele bota aqui, ó, é sugerido por meio de sentidos. Então, a lembrança do passado por sentidos. Vamos ver qual é a estrofe? Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia brando de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Então é aí, né? Quando ele fala que é o café gostoso, café bom, né? Como você tem nas outras estrofes. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psyu, não acorde, menino. Para o berço onde pousou o mosquito e dava um suspiro que fundo. Lá longe, meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que de Robinson Crusoe. Então, na segunda, né? Segunda estrofe. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, apenas na segunda estrofe. Que fatos do cotidiano o Elírico narra nesse poema? Justifico sua resposta. Ele relembra várias coisas, né, lá da família deles, né? Ele relembra aí do pai no cavalo, ele relembra da mãe costurando, ele lembra da irmã, do irmão dormindo, né? Ele lembra dele mesmo, a própria mangueira. Ele lembra da empregada, né, chamando para o café. Então, são todas essas opções aqui que vocês podem colocar, tá bom? O gabarito aí, ó, na segunda estrofe, é onde tem os sentidos, né? De lembrança do passado. E o cotidiano do eu lírico no poema são todos aqueles que eu citei para vocês. Em alguns versos, o eu lírico demonstra alguns sentimentos específicos em relação a determinados fatos vividos. Relacione os sentimentos a seguir aos versos em que elas são expressas. Então, vamos correlacionar aí, né? Satisfação para A, solidão para B, C, tranquilidade, D, ausência. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. Eu sozinho, menino entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a do Robinson Crusoe. E dava um suspiro, que fundo. Então, vamos eliminando aí, né? Vamos fazer a A primeiro, que a A fala de satisfação. Então, a satisfação é quando ele fala aqui, ó, eu não sabia que a minha história era mais bonita que a do Robinson Crusoe. Então, ele está bem satisfeito, né? Da história dele ser mais bonita que a do Robinson. Da solidão. Ó, eu... Eita. Calma aí. Eu sozinho, menino entre mangueiras. Aqui marca a solidão dele. Tranquilidade. E dava um suspiro. Tranquilidade. AD, ausência. Lá longe, meu pai campeava. Ó, lá longe, o pai trabalhava no campo, no mato, sem fim da fazenda. Então, aqui já diz, né, que é bem longe a ausência do pai, porque trabalhava bem longe. Essa história aí, essa narração tá muito fácil. Vocês estão tirando de letra. Vamos lá, então. Vamos marcar aqui no nosso gabarito. Lá longe marca ausência, sozinho marca solidão. Vocês podem até ir marcando aqui, ó, longe, sozinho. A história era mais bonita e o suspiro. Então, as palavras-chave, né, aí para marcando aí essas características. Então, vamos lá. No final do poema, o eu lírico faz uma comparação entre a sua história e a de Robinson Crusoe. Você conhece a história desse personagem? Sim ou não? Leia algumas informações a seguir. Então, vamos lá. Cansado da vida pacata de sua cidade na Inglaterra, o jovem Robinson Crusoe decide se tornar marinheiro para experimentar
grandes aventuras em alto mar. Ao sair de viagem com destino à África, ele não imagina que ali estava começando a maior das aventuras que um marinheiro poderia viver. Durante a viagem, uma terrível tempestade faz seu navio naufragar. E ele, o único sobrevivente do desastre, consegue se salvar nadando até uma ilha deserta. Sozinho naquele lugar, Crusoe é obrigado a encontrar alternativas e recursos para se manter vivo. E assim foi por 27 anos, 2 meses e 19 dias, até ser, enfim, resgatado. Com base nessas informações, o que o eu lírico quer dizer quando compara sua história com Robinson Crusoe? E aí? Né, ele fala que na história dele, ele é sozinho, né? Ele tem um verso que ele fala isso. E ele aqui, o Robinson Crusoe também, né? Não é sozinho, então ele bota eu sozinho, menino isolado no campo. E ele marca exatamente o contato que ele não tem com as outras pessoas, que ele está longe, porque ele está sozinho no campo. E aqui a história do Robinson Crusoe é um naufrágio, né? Então ele fica muito tempo longe lá na ilha, 27 anos, né? Sem contato com ninguém, fora de todo o contexto da civilização. Isso que acontece também na história dele. Bom, né? Texto novamente, vamos marcar 9, que diz assim. Ao lermos o poema, identificamos 2 olhares do eu lírico sobre a sua história. A do menino, que vive a infância, e a do adulto, que relembra. Aí ele bota assim, que olhar descreve fatos de uma vida aparentemente monótona, com uma sensação de solidão, de falta de carinho. O olhar de quem? Do menino ou do adulto? O olhar descreve fatos de uma vida aparentemente monótona. Quem que faz essa vida aqui? É o menino, né? Que olhar visualiza os fatos, valorizando a simplicidade e a beleza do cotidiano? E aí? O adulto, né? Dez. No final do poema, estamos chegando ao fim. O eu lírico afirma que a sua história é a mais bela que a do personagem Robinson Crusoe. Porque ele a considera dessa maneira. Marca a explicação correta. Vamos lá, vamos ver por que ele considera a história dele mais bonita, né? O eu lírico considera a sua vida mais bonita que a do personagem Crusoe porque é uma história que foi vivida em uma fazenda e não em uma ilha deserta, sozinho, isolado da civilização. O eu lírico considera a sua vida mais bonita do que a do personagem Crusoe porque é uma história vivida e sentida, diferentemente da história ficcional do personagem Robinson Crusoe. Essa aí muito fácil, né? Ele considera a vida mais bonita exatamente porque aqui ele é uma história real, uma história vivida, e não uma história fictícia do personagem, né? Estamos aqui. Vamos fazer explorando a linguagem. Agora sim, né? Estamos bem no finalzinho, estamos na última página, a página 36. Vamos lá, explorando a linguagem. No poema Infância, há uma predominância do uso das formas verbais do pretérito imperfeito do indicativo. Aí aqui são os verbos. Montava, ia, ficava, dormia, lia, entre outros. O uso dessa forma verbal justifica por qual das afirmativas a seguir? Por que justifica o uso do pretérito imperfeito? Para mostrar que as ações narradas tratam de ações já concluídas, ou para expressar as ações que se repetiam habitualmente, ou para expressar uma incerteza a respeito de fatos ocorridos. E aí? Quando ele falava que... Só botar perto aqui o texto. Meu pai montava a cavalo.
ia para o campo. Minha mãe ficava sentada. Então, nós temos aqui, né? O ia, montava, ia, ficava. Meu irmão dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Então, quando ele conta isso aí, né? É porque são coisas que sempre estavam acontecendo, né? Ele sempre montava, ele sempre ia para o campo, a mãe sempre ficava costurando, o menino sempre dormia e ele estava ali sempre lendo a história. Então, são coisas habituais, coisas que estão sempre acontecendo. Habitual, sempre acontecendo. E aí, aqui eu deixo para vocês, tá? Por que eu não concluí essa página da 36? Porque dentro desse contexto ainda, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre travessão, né? Aí eu deixei essa parte do travessão para a gente abordar separado na próxima aula. E aí, como está aqui correção da 36, na verdade, a gente já fez a número 1. Vai ficar faltando a 2 e a 3 somente. Aí, a 2 e a 3, eu vou deixar para corrigir na semana que vem, porque aí a gente fala um pouquinho sobre o travessão, tá bom? Senão a aula ia ficar muito extensa, vocês iam ficar muito cansados. Eu preferi pegar essa parte das duas questões do travessão, colocar na nossa próxima aula, junto com um pouquinho de exercícios extras, para a gente enfatizar mais um pouquinho esses poemas narrativos. Ó, beijos e eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau!